Em 2024 tive a ideia de fazer a Nacional 2 sozinho e agora em 2026 esse sonho concretizou-se. Foram muitos momentos, muitas histórias, conheci muita gente e vou partilhar tudo convosco. Ora então, muito bom dia a todos. O que é que se passa aqui? Portanto, já saí de Águeda e estou então em direção a Chaves. Portanto, já fiz cerca de 60 km mais ou menos. 60, 70 km e, portanto, estou mais ou menos a um quarto Da viagem que tenho para fazer hoje. São mais ou menos 215, 220 km. Por isso, já não falta tudo. Bem, com esta paisagem o caminho até Chaves parece que custa menos do que 1 hora de autoestrada que fiz ontem. Portanto, a ideia agora é ir em direção a Castelo de Paiva, Penafiel, Vila Meiã, Amarante e por aí adiante até chegar a Chaves. Mas antes de continuar a apreciar esta paisagem incrível e a que está para vir, está na hora de fazer uma pequena paragem para abastecer. Eu estava descansadinho da minha vida a tirar as luvas e tal para abastecer com calma, mas entretanto percebi que estava ali um carro atrás de mim e não fazia sentido eu estar à espera, então... Como para mim é indiferente do lado, escusavam de estar aí à espera. Obrigado, bom dia. Não se esqueça das luvas. Obrigado. Depósito cheio, hora de voltar à estrada. Bem, o senhor foi super simpático porque preocupou-se em dizer-me para eu não me esquecer das luvas, porque eu tinha tirado as luvas do lado de lá e depois, entretanto, ela já não estava no meu campo de visão, portanto ele foi muito simpático em avisar-me para não me esquecer. É assim, não sei se o karma existe ou não, mas sei que muitas das vezes quando sou bom para alguém, depois essa pessoa ou outra, logo de seguida, também é boa para mim. Eia bem, isto aqui está tudo queimado. Epá, custa-me sempre muito ver estas zonas lindíssimas todas queimadas. O nosso país sofre mesmo com os incêndios. Enfim. Epá, eu ainda não comecei a Nacional 2, não é? Portanto, ainda não cheguei a Chaves para partir em direção a Faro, mas... Epá, digo já que o nosso país é mesmo bonito, pá. Imagina, nem sequer estou a fazer a mítica Nacional 2 e já estou a ver paisagens e casas e paisagens que me enchem o espírito, me enchem a alma, me enchem, pronto. Deixam, que maravilha. Uma vida é bonita e como o nosso país é lindo. Eu estava aqui a pensar há bocado que é mesmo importante, pelo menos para mim, claro, fazer este tipo de aventuras. Porque eu estava a imaginar-me com 40, ou 50, ou 60, ou 70, a dizer
aos meus filhos, ou aos meus netos, ou a familiares. Epá, quando eu tinha 27, fui fazer Nacional 2 sozinho, e foi muito giro, e aprendi isto, descobri aquilo. Muito interessante. E eu gosto desta coisa de conhecer o meu país, porque normalmente todos os anos faço férias fora de Portugal e às vezes dou por mim a pensar, mas eu vou fazer férias fora de Portugal e não conheço o meu país, como é que eu me autorizo a mim próprio a conhecer os outros? Mas claro, é porque o nosso está sempre aqui à mão e podemos ir a qualquer altura e os outros às vezes só se proporciona em determinados momentos, não é? Olha que estrada janota. Muito janota esta estrada. Às vezes conheço pessoas que me dizem eu também gostava de fazer uma aventura, mas a minha moto é só uma 125, devia comprar uma moto maior para fazer esse tipo de aventuras e tal. E eu digo, a verdade é que depois uma pessoa vai em estradas tão bonitas que uma pessoa não vai andar a 200, não é? Ou que seja a 120. Portanto, olha, agora, por exemplo, eu vou a 50. Eu, por acaso nem olha para a velocidade e é só deixar-me. E está a uma velocidade perfeita. Para já, curvas e contra curvas, convém ir com alguma atenção à velocidade. E depois aproveitar, não é? Esta paisagem, este som da natureza, porque então, senão de repente acaba a viagem e uma pessoa não viu nada, não é? Eu ia super tranquilo na minha vida até que me deparei com estas duas ratazanas a tentarem me morder. Não era motivo para pânico porque são cães pequeninos, mas eles estavam ali já de volta da minha perna e não desistiam de vir atrás da moto. É impressionante. Mas voltei aqui ao microfone para quê? Para dizer que estamos a ir em direção a Castelo de Paiva e por que estrada é que estamos a ir? Pela Nacional 222. Portanto, a estrada que eu fiz o ano passado, cujos vídeos estão todos no YouTube. São 3 episódios, foram 3 dias, 1000 km. E portanto, se quiserem assistir, fiquem à vontade. Já que vai um companheiro. Nossa! Se pelo menos quisesse, não podia comprometer a velocidade pelo dia. Portanto, fiz o ano passado, a Nacional 222, como eu estava a dizer, que foi uma espécie de estágio. Para um dia fazer, ali está, 222, Castelo de Paiva! Uma espécie de estágio para um dia fazer a Nacional 2 e cá estamos nós. Cá estamos nós, a caminho desse objetivo. Entretanto, eu queria pedir desculpa aqui por alguma falha na minha articulação. É que fixe! Parecia tipo uma famel. Mas estava a dizer, queria pedir desculpa pela minha dicção / articulação, mas é que eu estou aqui com uma afta no lábio que me dificulta muito a falar, porque cada vez que falo dói-me, então é mesmo difícil, por isso peço desculpa por isso. Força, malta! Agora estou aqui um bocadinho confuso, porque eu virei à esquerda, mas não sei se era já para virar à esquerda, porque eu tenho o GPS ligado e vou ouvindo as indicações dentro do capacete. E aqui a voz do GPS disse 500 meters left. Só que fiquei na dúvida se já tinham passado 500 metros ou não. Ou seja, não sei se não virei cedo demais, mas é seguir caminho e já se descobre. E à pergunta porque é que o meu GPS está em inglês, a resposta é que ele está em inglês porque o meu telefone também está em inglês. E porque é que eu uso o telefone em inglês?
Porque na escola sempre fui uma nabiça em inglês e então uma das coisas que eu decidi fazer a dada altura, já depois de ter terminado o secundário, foi mudar o telefone para inglês. Eia que giro, eu lembro-me perfeitamente de ter parado aqui o ano passado. Isto é muito fixe poder passar aqui outra vez. Eu enganei-me aqui na saída e eu acho que isto devia ser uma coisa que o GPS fazia. Era dizer logo que uma pessoa se enganou. Ele arranja logo um caminho alternativo, nem que a gente tenha que ir a cascos de rolha. Não faz sentido, é? Para ele é sempre diferente. Sempre diferente, vai-se arranjando mais caminhos, nem que a gente faça mais 100 km. Mas eu lembro-me de andar com o meu pai no caminhão e o GPS deles, se ele se enganava, dizia logo volta atrás assim que for possível. E esta aqui do Google Maps, neste caso é uma esta, eu também não me falar aqui, está-me sempre, ela manda-me outros caminhos. Ou se eu preciso, manda-me dar uma volta ao bilhar grande para voltar para trás, enquanto até havia ali uma rua que se podia virar e dar a volta. Olha assim fez, estive lá no domingo e na segunda também. Fui muito bem recebido em Sinfãs. Já agora, se alguém de Sinfãs estiver a ver este vídeo, ficam a saber que eu gosto muito de ir a Sinfãs. Foi o segundo ano consecutivo que lá fui e gostei muito, sou sempre muito bem recebido, as pessoas são incríveis. E aproveito para mandar um beijinho à Cátia e ao Hugo, da associação Organicamente, que é a associação que costuma organizar vários eventos lá em Sinfãs e, portanto, eles são nos queridos e têm também um projeto muito interessante, portanto, fica aqui um beijinho para eles. Não sei se estão a ver o vídeo ou não, mas gostava de lhes deixar esta menção. E não sei se alguma vez vos disse, mas eu gosto muito destas casas em pedra. Quem me dera a comprar uma casinha destas em pedra. Vamos ir a sábado também, não é que, comparado ao que eu fiz de autoestrada ontem, é tipo, custa muito menos ir por aqui. Só que a autoestrada é uma questão mais psicológica, porque, ou seja, quando eu meto no GPS a partir, e ele diz-me, por exemplo, hoje se eu fosse pela A25 e pela A24, eram 2 horas e 20 termos mais onde eu passou. Muita ajuda. 2 horas e 20 até Sinfãs. E eu penso, ei pá, vou para a autoestrada 2 horas e 20, por fora está-me a dar 4 horas. Mas a verdade é que eu depois fui pela autoestrada, eu não vou demorar apenas as 2 horas e 20. A prova disso foi ontem, eu fui um bocado de autoestrada, e claro, foi um pouquinho mais rápido, mas nada por aí além. Porque eu estou sempre a fazer imensas contas. E ontem vi, por exemplo, faltavam 30 km para a área de serviço. E comecei a ver então quanto tempo é que eu ia demorar a fazer 30 km. Porque normalmente de carro, eu já sei que se vejo a placa da autoestrada da área de serviço a dizer 30 km, eu já sei que demoro 15. E ontem fiz as contas e estava a perceber que eu, para fazer aqueles 30 km eu demorei mais ou menos 20 minutos. Portanto, acaba por ser um bocadinho mais rápido, mas também nada por aí além. E cansa mais porque vou ali a lutar constantemente contra o vento. Enquanto aqui se calhar passa mais ou menos 1 minuto por quilómetro, a estrada se calhar passa 1,5 km por minuto. Aqui é muito menos aflitivo porque se estiver cansado é só encontrar uma sombra e parar um bocadinho, esticar as pernas e tal e siga a viagem. Entretanto, queria aqui aproveitar para partilhar como é que eu faço a minha gestão de combustível. Portanto, eu sei que a minha moto faz mais ou menos 215, 220 km até eu ficar a pé, portanto, no máximo é mais ou menos o que ela faz. E por isso, quando eu ando nas minhas voltinhas do dia-a-dia e ao fim de semana, etc.,
eu calculo que a moto faça 200 km. Portanto, imagino que ela só faz 200 e normalmente é a cada 200 que eu abasteço. E aqui, como é que eu faço a minha gestão, que é para nunca ficar sem gasolina? Porque a pessoa pode estar a pensar nos 200, mas nunca se sabe, não é? Porque ora uma subida, a pessoa tem que puxar mais para a moto, ora ao peso, ora isto, ora aquilo. E não posso estar sempre à espera de ter uns 200 para abastecer, onde é que chegar ao quilómetro 200 pode não haver número. Então a minha estratégia é a seguinte: eu sempre que abasteço, desmarco os quilómetros aqui na moto para voltar ao zero. E depois, se quando bate aqui os 100 km eu tiver a ver umas bombas ali perto de mim, eu paro e abasteço. Se não, a partir desse momento, entre os 100 e os 150 km, começo à procura de umas bombas em modo tranquilo, ou seja, vou atento às placas e tal, e se houver umas bombas, entretanto paro e abasteço. Se entre os 100 e os 150 não houver nenhumas bombas, eu penso assim, pronto, ok, agora tenho mesmo que abastecer, mas pronto, se houvesse uma grande emergência de eu não estar a conseguir mesmo abastecer, tenho aqui numa margem de 50 a 70 km, a nível do limite. E pronto, então é isso, a partir dos 150 é que eu fico ali ligeiramente mais preocupado, mas ainda relativamente tranquilo. E pronto, e é isto que normalmente abasteço. É onde eu gosto, na verdade, de abastecer. Se houver umas bombas quando eu faço aí 150 km, é quando eu gosto de abastecer. Eu sinto que é uma altura boa. Porque eu também não quero estar a abastecer sempre a cada 100. Para abastecer. Portanto, o ideal normalmente é sempre ali à volta de 150. Porque é isso, só 150 não encontrar, sei que estou tranquilo, ainda mais de 50 km. Tenho um raio de 50 km a acontecer de certeza. Ou seja, esta é a minha margem, entre os 100 e os 200, em 100 km há de haver umas bombas de certeza. Então, portanto, é nessa altura que eu tenho ali os primeiros 50 para encontrar, e se não encontrar, a probabilidade de haver nos próximos 50 é muito alta. Principalmente aqui a nível nacional, por exemplo, ontem na autoestrada, eu decidi arriscar, quando não estava a querer pôr ainda na autoestrada, queria fazer uma paragem maior em Puma para abastecer e ficar um bocadinho. Então eu parei na autoestrada, acho que com 110 km feitos, 120, e sabia que faltava 30 e tal até que então ia ter outra vez ali nas 150. Sinto que de repente estive aqui a falar muito de números, mas no fundo também é uma partilha das coisas que eu vou descobrindo e das decisões que eu vou tomando. Por exemplo, eu já vi pelos movimentos deste carro que ele quer ultrapassar estes. E eu também quero. Mas como eu já tinha antecipado que ele eventualmente ia querer ultrapassar, tenho deixado de estar daqui ao lado dele, atrás dele aliás, para não correr o risco de no momento em que eu ia ultrapassar, era o momento que ele ia ultrapassar também e não me visse e me batesse. Eu acho que é muito importante nós termos esta condução defensiva, porque é o que nos pode poupar pequenos dissabores. Eu quero muito ultrapassar este caminhão porque eu não gosto de não conseguir antecipar a estrada. Ou seja, não consigo antecipar os buracos com tanta antecedência, não consigo ver o que é que está a acontecer do lado do outro. Eu gosto mesmo de ir aqui atrás do... A mim parece-me que o que me custa mais é sempre chegar ao ponto zero. Já o ano passado o que me custou mais, mas aí também eram mais quilómetros. Mas o que me custou mais foi chegar a Vila Nova de Gaia. Depois de fazer a estrada de Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Foscoa, foi ok. E depois até o regresso para casa também foi super ok. E eu aí fiz de Vila Nova de Foscoa a Almendra direto até Celurico da Beira, dormi em Celurico da Beira e depois fui direto de Celurico da Beira para Santarém no dia seguinte. Aqui, de facto, a viagem maior é a Nacional 2, não é? São 738 km, na verdade 738,5, mas aqui estes 400 e tal, quase 500 da minha casa a Sinfãs, da minha casa a Chaves,
parece que custam bastante porque estou muito com este objetivo, com esta missão, quero chegar ao ponto zero, quero começar a aventura para o Nacional 2, então estou mais ansioso, digamos. Entretanto, enganei-me no caminho e vim parar a este sítio, que se chama Cruzeiro de São Romão do Corgo. E, portanto, ficam aqui algumas imagens desta pequena paragem que eu fiz para recuperar energias antes de voltar a seguir viagem. Foi uma paragem sem querer, que não estava planeada, que foi por um engano, mas que deixa recomendação porque é um desvio quase nulo da rota nesta minha viagem de Águeda até Chaves. Foi ali 500 metros que eu me desviei da rota, mas que valeu bastante a pena. E bem, a paragem foi muito agradável, mas está na hora de seguir caminho até Chaves. Só já faltam apenas 76 km de 222, que era a viagem de hoje de Águeda até Chaves. Por isso, siga caminho. É muito giro filmar-me a fazer a curva, mas alguém tem que ir buscar a câmara. Bem, ainda bem que eu decidi vir apanhar a Nacional 222 e a Nacional 106 porque a viagem está a ser incrível. Ainda nem sequer é a Nacional 2 e estas zonas aqui já são fantásticas de conduzir, 1000 vezes melhor do que ir pela autoestrada. Alô pessoal. Estou a 60 km de Chaves e parei aqui um bocadinho à sombra e estou aqui junto ao rio Tâmega e não sei se vocês conseguem ouvir, mas isto é muito agradável. Que os passarinhos, a natureza, o vento a bater nas árvores. Paz. Ali vai uma folhinha. Isto é muito giro. Dizer-vos o quê? Que estou quase a chegar a Chaves. Falta mais ou menos uma horita. E... Epá, está um calor do caneco, mas pronto, vou seguir viagem porque só já falta uma horinha para chegar a Chaves. Let's go, que estes 2 dias, o de ontem e o de hoje, devem ser provavelmente os mais duros desta viagem. Eu sei que há uma possibilidade de estarem fartos de ver paisagem, mas, epá, vejam esta maravilha. Não podia ignorar partilhar esta paisagem. Pá, eu sei que é bem diferente, mas esta curva fez-me lembrar a famosa curva do Passo del Stelvio na Itália e eu acho que já não preciso de lá ir, porque durante esta viagem já fiz curvas bastante engraçadas, portanto acho que já não vale a pena ir só à Itália para fazer uma curva. Vou mas é dizer aos italianos para virem cá conduzir a Portugal e apreciarem as nossas maravilhosas estradas e a nossa bela paisagem. Ora, mas onde é que nós estamos? Ora, praia fluvial do Rio Bessa. Ora, de facto as nossas estradas são muito bonitas, as curvas muito interessantes, mas está um calor abrasador e vou aproveitar aqui a praia fluvial então do Rio Bessa para beber um bocadinho de água.
meter a GoPro a carregar, que entretanto começou a ficar sem bateria, e então já seguimos viagem logo de seguida. Ora, como eu tinha dito, a GoPro não estava com muita bateria, por isso vou metê-la dentro da mala a carregar para poder filmar quando estiver a chegar pertinho de Chaves. E vamos a isto, só faltam 50 km, por isso let's go, último esforcinho e primeiro grande objetivo está quase a ser concluído. Uepa, good news! Isto parece-me a ponte do Trajano, ou de alguma forma uma parte dela, não sei bem, porque foi o que eu tinha visto na internet. Portanto, isto quer dizer que já estamos dentro de Chaves, malta. Epá, eu não acredito. Será que é aquela rotunda já ali à frente? É que eu nunca estive aqui. Ah, é ali, sim senhora! Ei, é brutal, olha aqui mais malta. É sim senhora, está aqui o marco da Nacional. Se calhar é melhor é parar. Ai, que espetáculo! Aí, pá, eu não quero saber, eu vou pôr a moto lá em cima. Ei, é fantástico! Ei, é impressionante! É, pá, eu vou ter que pôr a moto aqui em cima. Dê por onde der. Eia, que espetáculo! Eia, impressionante! Ai, fogo, incrível! Que espetáculo! Fogo! Finalmente! Finalmente! Malta, chegámos ao quilómetro 0! Ai, eu não acredito! Pá, incrível! Pá, impressionante! Pá, chegámos! Estou um bocado nervoso porque isto é tramado, isto de drone. Feito! Conseguimos! Quilómetro 0! Chegamos ao quilómetro 0! Agora só falta nos próximos dias chegar a Faro, mas com calma, devagarinho, quilómetro a quilómetro, para sermos felizes. Ora então, estamos aqui no marco do quilómetro 0 da Nacional 2, portanto estamos em Chaves e lembram-se de eu ter partilhado uma ideia de que, como isto está cheio de autocolantes, portanto, está tudo cheio de autocolantes, já não há espaço para mais autocolantes. E como eu já vi muitos comentários na internet de malta a dizer que já não consegue pôr autocolantes e gostava de pôr, mas que agora já está tudo cheio, etc. O que é que eu pensei? Estes autocolantes, portanto, vão-se embora, não é? Com a chuva, com o sol, vão-se embora e não só não servem o propósito deles, que era marcar a passagem de alguma pessoa, como acabam por ir para o ambiente. E então eu trouxe esta caixinha. E dentro desta caixinha tenho algumas coisas minhas que vou deixar aqui e a ideia é, eu vou deixar ao pé deste marco e portanto quem quiser pode agarrar em coisas que estejam nesta caixa e levar e deixar outras, sejam autocolantes, objetos, o que quiserem. Vamos ver o que é que acontece. Se estás a ver este vídeo e encontraste esta caixa, deixa-me uma mensagem para eu saber o estado da situação. Até já! Ora, a caixinha vai ficar aqui, não te esqueças de deixar um comentário caso encontres esta caixa ou enviar uma mensagem ou deixar um comentário a dizer o que é que achas desta ideia. Agora, é hora de ir aonde?
ali ao quilómetro 0. Eu, entretanto, já fui ali parar a moto e está na hora de ir comemorar. Ora, e é claro que não podia faltar aqui o primeiro carimbo desta viagem. E agora está na hora de ir para o hotel. Decidi ficar aqui neste hotel, o 4 Estações, por ser bastante perto e também bastante acessível e ainda ter garagem para a moto. Ora, deixei tudo o que tinha a deixar no hotel e vim a pé dar uma voltinha com a minha máquina fotográfica e aproveitar para conhecer um bocadinho do centro de Chaves, mas não só, vou tentar também dar-vos aqui algumas curiosidades sobre esta bela cidade e também depois partilhar convosco algumas das fotografias que tirei aqui pelas ruas. Estamos aqui sobre a ponte de Trajano e esta é uma das duas colunas romanas que aqui existem. Uma delas é conhecida como o Padrão dos Povos. Estas inscrições mencionam 10 povos que participaram na construção da ponte, algo extremamente raro e importante para os historiadores. Desde 1910 que é um monumento nacional e a partir de 2008 passou a ser uma ponte exclusivamente pedonal. Se andássemos sobre ela há quase 2000 anos, quando foi construída, seria normal cruzarmos-nos com soldados romanos, comerciantes, mensageiros e viajantes a caminho de Braga ou de Astorga, em Espanha. Aqui podemos ver algumas imagens da famosa Loja 33 em Chaves, a famosa loja que nos permite ter um carimbo dourado, mas infelizmente estava fechada, por isso vou ter que voltar cá numa próxima viagem. Enquanto vos mostro algumas fotos que fiz tanto na rotunda como depois no centro histórico, ficam a saber que Chaves, antigamente em romano, se dizia Aqua Flaviae, que significa Águas dos Flávios, devido às famosas águas termais que ainda hoje brotam naturalmente a cerca de 73 graus. Chaves é uma das cidades portuguesas com maior herança romana preservada. Ponte, termas, troços de estrada, inscrições e muralhas. A cidade fazia parte da importante Via 17, a estrada romana que ligava Brácara, Augusta, Braga, a austríaca Augusta, Astorga, em Espanha. O rio que atravessa a cidade é o rio Tâmega, que nasce em Espanha e percorre cerca de 145 km até desaguar no Douro. O famoso Pastel de Chaves tem indicação geográfica protegida e é um dos ex-libris gastronómicos da cidade. Fui aqui dar uma volta a conhecer o centro histórico e estou agora a chegar ao hotel. Eu queria partilhar aqui uma história que foi, eu cheguei ao hotel e... cheguei ao hotel, fiz ali o check-in e tal e disse à senhora, olha, já agora ponha-me aí até o carimbo, porque estava lá o carimbo para pôr em cima do balcão no passaporte. E ela assim, então e tem algum autocolante? E eu pensei, é da Nacional 2? E um autocolante de quem? E ela, da moto. E eu, da moto? E ela, sim, da sua moto, eu não tenho um autocolante da sua moto. E eu, por acaso tenho autocolante da viagem, sim. Ela, então vá, venha cá comigo, ponha aqui no vidro. E eu, como não tinha comigo há bocado, vou agora então aqui deixar o autocolante. E está feito. Agora é hora de descansar, que amanhã é o primeiro grande dia desta aventura. Ai malta, hora da verdade. Estive aqui meia hora